Boa noite, nós vamos apresentar agora o nosso trabalho de lógica aplicada à informática e o tema da nossa equipe é provador automático de teoremas. Ela é formada por mim, Juliano Padilha, o Manuel Pantoja, o Danilo Galvão, o Ricardo Atu e o Luiz Vinícius. Esse aqui é o índice da nossa equipe e eu vou começar falando um pouco da introdução e fazer um breve histórico. Bem, a prova automática de teoremas, mais conhecida como ATP, trata do desenvolvimento de programas capazes de demonstrar que uma determinada preposição é consequência lógica de outras preposições. Ou seja, que uma preposição tida como conclusiva faz parte do meio que leva à conclusão de outras preposições. Um sistema de ATP processa uma série de conjunturas, hipóteses e axiomas escritos em uma linguagem formal. A linguagem utilizada representa uma lógica, frequentemente a lógica clássica de primeira ordem. Apesar do nome, os sistemas de prova automática de teorema são frequentemente usados de maneira interativa, por um especialista em domínio da aplicação, ou seja, apesar de ser automático, é necessário a presença de um especialista, alguém para dominar a ferramenta. Bom, agora um pouco da história da prova automática de teoremas. Pode-se dizer que a história da prova automática de teoremas começou em 1957, com a publicação do artigo The Logic Theory Machine, por Newell, Shaw e Simon. Esse artigo descreve os resultados obtidos com o Logic Theorist, um programa que tentava simular os processos de dedução humana para provar teoremas de lógica proposicional. Esse programa foi capaz de provar 38 teoremas da Principia Mathematica. A Principia Mathematica é uma série de livros, assim dizendo, que possuem fundamentos da lógica matemática. Ele introduziu diversos conceitos básicos de ATP e técnicas de inteligência artificial. Entre 1956 e 1959, Albert e Nathaniel desenvolveram o GTM, que usava encadeamento reverso. O encadeamento reverso parte da ideia que já se possui uma conclusão para as teorias e se procura as premissas a partir dela. O GTM era capaz de provar a maior parte dos problemas de exame de ensino médio, dentro de um domínio, levando cerca de 20 minutos mais ou menos para resolver os problemas mais difíceis, sendo uma evolução para a época. Entre 1963 e 1967, desenvolveu-se o projeto SAM, em que foi criada uma série de sistemas mais interativos do que os provadores automáticos até então apresentados. Esses sistemas possuíam uma boa interface com o usuário e uma linguagem com grande poder de expressão. No começo dos anos 70, a resolução recebeu críticas e outros métodos de manipulação de fórmulas foram propostos. Questionou-se, na época, a capacidade de sistemas lógicos uniformes de manipular a matemática da teoria de conjuntos, e aprontou, então, novos métodos que pudessem suprir tal necessidade. Em 1976, Kenneth e Wolfgang provaram o teorema das quatro cores, que diz que qualquer divisão de um plano em regiões contíguas pode ser colorida por apenas quatro cores, sem que nenhuma região faça fronteiras com qualquer outra que possua a mesma cor, como pode ser visto na imagem. A validade do teorema havia sido estudada desde 1852 e permanecia uma questão em aberto até então. Esse foi o primeiro teorema importante provado por um sistema de ATP, ainda que boa parte do problema tenha sido resolvido manualmente. Em 1997, uma prova mais simples foi publicada por Robertson, Sanders, Seymour e Thomas, utilizando outro sistema de ATP, para dissipar as dúvidas que ainda existiam quanto à prova original. Em 2005, o teorema foi novamente provado por Guthrie, usando o sistema de ATP de propósito geral. A partir dos anos 80, os provadores automáticos de teoremas começaram a ser usados comercialmente, principalmente para a verificação de hardware, mas também no campo de engenharia de software. Predominaram, então, os sistemas de ATP interativos, embora tenha havido avanços significativos em relação a provedores totalmente automatizados. O caso mais famoso de bug em hardware aconteceu em 1994, no sistema de divisão em ponto flutuante de um processador Pentium. Ficou conhecido na época como Pentium FDiv. O FDiv era a instrução de divisão de números com ponto flutuante que potencialmente gerava resultados incorretos. A possibilidade de erro ocorrer era muito rara, mas a Intel foi forçada a fazer recall dos produtos devido ao grande número de reclamações dos usuários. Desde então, tanto a AMD quanto a Intel têm utilizado provadores automáticos de teorema para sua verificação e desenho de seus circuitos integrados. A partir de agora, nós começaremos a mostrar as técnicas utilizadas pelo ATP. A primeira delas é o sistema de inferência natural. Ela utiliza de encadeamento reverso e ela funciona da seguinte forma. Ela segue das hipóteses em direção às premissas. Ou seja,
Como entrada, o sistema recebe uma hipótese e, a partir dessa hipótese, ela descobre quais premissas poderiam resultar naquela hipótese. Dessa forma, é possível confirmar se uma premissa realmente pode resultar naquela hipótese dada ao sistema. A segunda técnica utilizada é o controle de direção. Ela utiliza tanto do encadeamento reverso quanto do encadeamento progressivo. O reverso já foi explicado anteriormente no sistema de inferência natural, enquanto que o progressivo faz o contrário. Ele segue das premissas em direção às hipóteses, fazendo exatamente o que o ser humano faz quando tenta resolver determinados problemas. Outra técnica utilizada são as regras de reescrita. Elas ajudam a reformular as premissas que são entradas no sistema. Elas são muito utilizadas na matemática, né? Que determinadas fórmulas podem resultar em novas fórmulas. A próxima é a simplificação algébrica, que, assim como a anterior, é muito utilizada na matemática. Ela também parte de uma fórmula inicial, né? Só que ela simplifica essa fórmula, gerando uma nova fórmula mais simples de ser entendida pelo ser humano. Outra técnica utilizada são os procedimentos. Eles integram tanto o controle de pesquisa quanto o sistema de inferência, tornando o provador ainda mais poderoso na busca de premissas ou hipóteses dentro do sistema. Olá, boa noite. Continuando sobre técnicas utilizadas, eu vou falar sobre o programa supervisor. Uma das características é que ele coordena o funcionamento de cada subrotina. O que seria isso? As subrotinas são pedaços de códigos ou instruções que são executados por uma função definida. Isso torna o programa mais fácil de escrever, ler e entender o código. Outra característica é que ela mantém estatística. Isso é quanto à eficácia e o estado de cada regra. Outra característica seria decidir conflitos entre alternativas de busca. Ela define qual é a melhor maneira de fazer as devidas buscas. E também encerra anos de pesquisa. No caso, algumas pesquisas elas exigem esforços excessivos. Então, ele escolhe caminhos que parecem mais promissores, ou seja, caminhos mais fáceis para efetuar essas buscas. Isso vai facilitar busca desses ramos. A outra técnica utilizada é a interação homem-máquina. Além dos provadores automatizados, o homem tem decisões diretas em certas ações. Então, assim, uma das características é que o usuário pode remover caminhos de pesquisa infrutíferos. Ou seja, sabe-se que certas classes de problemas podem ser rapidamente provados de maneira totalmente automatizada. Mas só que outras não tem como. Então, nesse momento, o homem ele entra e define algumas regras, algumas decisões. Ele vai fornecer lemas que o provador pode utilizar para atingir o objetivo final. E também pode reduzir substancialmente a quantidade de processamento necessário para concluir uma prova. O que seria isso? Quando ele atribui valores e variáveis que lhe parecem relevantes para a solução do problema. Ou seja, ele vai tentar incluir valores variáveis para diminuir esses problemas. Bem, continuando as técnicas utilizadas, uma delas é a resolução. Uma das suas características é a técnica de prova por contradição. Ela busca determinar a insatisfação de uma proposição adotada. A ideia é representar todas as proposições da base de conhecimentos em uma única forma conjuntiva, tratando cada conjunção como um elemento em um conjunto S. Outro fator é que literais repetidos são eliminados, na medida que essa regra de resolução é aplicada sobre as cláusulas. Também, ao invés de um conjunto, pode ser utilizado outras estruturas de dados, tais como árvores, listas ou grafos direcionados a ciclos. Também existe a técnica tabular analítica. É um procedimento de prova para formas de lógica de primeira ordem. Ela usa um arsenal de símbolos sofisticados para representar relações entre objetos. Também, a fórmula possui uma representação similar a uma árvore. Nela, cada nó representa uma subfórmula de uma fórmula raiz, onde existe o nó pai e os nós filhos, igualmente utilizado na estrutura de dados. O método consiste em quebrar também progressivamente cada subfórmula.
Isso gera ramificações, que correspondem às conjunções e disjunções de forma original. Bom, além de utilizações lógicas, o ATP também é muito utilizado para a resolução de problemas. Agora eu vou citar alguns exemplos de aplicações práticas do ATP. Bom, William McCann utilizou o ATP para a criação de conjuntos mínimos de axiomas e novos axiomas unitários. E utilizando o ATP foi bastante interessante para a área de estruturas algébricas. O Fujita, o Slaney e o Bennett utilizaram o ATP para demonstrações matemáticas em quase grupos. Bom, mas a utilização do ATP não se dá somente ao escopo acadêmico. Ele é utilizado também na verificação de hardware, por exemplo. A Intel, em meados de julho de 1997, começou a usar modelos de verificação para verificar os seus chips. O uso de ATPs se deu pela descoberta de um bug no Propente naquela época. Outra empresa também que usa provadores automáticos é a AMD. Bom, e para concluir, como já vimos, ATP são máquinas que conseguem verificar se uma fórmula pode ser concluída através de premissas e hipóteses. O nome desse processo se dá pelo nome de prova, que é realizado seguindo passos e organizados através de uma árvore de prova. A implementação e a teorização do ATP se deu próximo ao início da própria computação, que surgiu da necessidade de verificar fórmulas. E que naquele tempo também eram usadas para testar ferramentas em provas matemáticas e lógica. Hoje são utilizadas para diferentes finalidades, como verificação de hardware, por exemplo. Bom, essa foi a nossa apresentação de provadores automáticos de teoremas e agradecemos a sua atenção. Obrigado.